Então você tem que passar pano, varrer, tirar poeira dos móveis, você tem que organizar as roupas dentro do guarda-roupa, lavar a garagem, lavar as escadas, enfim. Eu tenho uma boa notícia para você. Hoje eu vou compartilhar com você como despertar o seu lado produtivo na hora de você organizar a sua casa. Então vem comigo porque o episódio de hoje promete. Então seja muito bem-vindo e está começando mais um episódio inédito do podcast Lado Produtivo. Muito prazer, meu nome é Vitor Couto, eu sou escritor, sou autor do livro Lado Produtivo e aqui eu compartilho com você exercícios e regras para você despertar o seu lado produtivo. Lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. O nosso tema de hoje é como despertar o seu lado produtivo para organizar a sua casa. E sim, gente, hoje eu vou falar sobre a casa, mas você pode aplicar os princípios e as regras que eu vou compartilhar com você nesse episódio de hoje e você pode utilizar elas para poder organizar outro ambiente que não seja o seu ambiente de casa, tá certo? Pode ser o seu ambiente de trabalho, pode ser o seu ambiente de estudos, enfim. Mas hoje eu vou especificar falando sobre a casa. Para a gente poder organizar a casa, primeiro de tudo, a gente vai precisar de montar uma lista de tarefas, né? Uma lista do que a gente precisa fazer. Eu não sei exatamente qual o tamanho da sua casa, ou se você realmente mora numa casa ou mora num apartamento, enfim. A questão é que a gente precisa de clareza. E para a gente poder ter clareza, a gente precisa, de fato, organizar. Então, você precisar de uma agenda para poder organizar o que precisa fazer e a gente vai organizar essas tarefas numa ordem que seja utilizando o critério da priorização. Para você poder organizar uma agenda, eu quero que você pegue um caderno, seja ele físico ou um caderno digital. Você pode baixar aí um bloco de notas ou uma planilha, se você preferir, ou documento, ou um caderno físico mesmo, é o que você gosta. Então, pega esse caderno para você poder anotar as tarefas que você vai realizar. Então, essa agenda que a gente vai preencher agora com os afazeres da organização da sua casa, é importante que você preencha essa sua agenda, né? Você organize essa sua agenda antes de dormir. Por quê? Porque daí no dia seguinte você vai pegar e já vai executar isso no seu dia. Tá certo? Mas, Vitor, eu quero organizar minha agenda agora e já executar as tarefas agora. Tá bom. Também pode fazer dessa forma, tá ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, você vai colocar nesse seu espaço, seja no seu caderno físico ou no caderno digital, você vai colocar todas as tarefas que você precisa fazer na sua casa, tá certo? Eu não sei como é que está a situação aí da sua casa, mas eu vou utilizar aqui alguns exemplos para poder ficar claro para você. Então, por exemplo, o que você tem que fazer na sua casa? Por exemplo, varrer a casa. Preciso varrer minha casa. Passar pano é uma outra tarefa. Lavar a garagem é uma outra tarefa. Organizar a maleta de ferramentas é uma outra tarefa. Colocar a roupa na máquina e deixar a roupa bater dentro da máquina de lavar, né? É uma tarefa. Depois que a máquina bateu a roupa de lavar, centrifugou a roupa, eu tenho que estender a roupa no varal. Tá certo? Outra tarefa que eu tenho que fazer, eu tenho que organizar os guarda-roupas, certo? Organizar as roupas, organizar os cobertores, organizar
travesseiros, organizar os sapatos, organizar os guarda-roupas da minha casa e tudo que tem dentro deles. Eu tenho que limpar o sofá, eu tenho que tirar a poeira dos móveis, eu tenho que trocar o lençol e a cuxa das camas. Gente, eu tenho que lavar os banheiros. E, gente, já deu para perceber que é muitas tarefas que a gente tem que fazer na casa. E aqui eu só estou dando um exemplo, mas tem casas que provavelmente tem muito mais coisa para poder fazer. Mas é só um exemplo. Então você vai montar aí a sua lista de tarefas dentro da sua agenda. Então você vai captar, você vai anotar todas as tarefas que você tem para realizar. Depois que você fizer isso, a gente vai organizar essa sua lista de tarefas essas tarefas que você escreveu. E como é que a gente vai organizar? Para poder organizar, é importante você utilizar 2 critérios. E o primeiro critério que eu vou compartilhar com você vai ser o critério da priorização, que significa você fazer primeiro o que é importante. O que é importante? O que é importante é baseado na sua meta. E no caso da casa, a sua meta, eu imagino, a sua meta seja realmente ter uma casa limpa, ter uma casa organizada. Então, basicamente, eu imagino que essa seja a sua meta. Ou, no caso, você quer ter sua casa organizada porque você vai receber uma visita, ou porque realmente é o seu dia de folga e você precisa limpar a casa, ou a sua casa não está tão bagunçada assim, mas você quer manter a casa organizada porque durante a semana você tem outros afazeres mais importantes do que organizar a casa, mas o fato é que você precisa definir agora realmente quais dessas tarefas que você escreveu nessa sua lista de tarefas. É importante você escrever o que é importante para você nessa sua lista de tarefas. Talvez o que é importante para você seja lavar os banheiros primeiro. Então, sua casa, vamos supor que ela tem 2 banheiros. Lavar os banheiros da casa, talvez para você seja mais importante. Ou talvez varrer a casa seja mais importante. Só que, por exemplo, vamos supor que existe uma tarefa que ela pode ser feita enquanto você faz outras tarefas. Isso pode facilitar e muito, né? Então vamos pensar com calma em relação a colocar as roupas dentro da máquina de lavar e enquanto a máquina vai batendo as roupas, você pode ir realizando outras tarefas. Quando a máquina terminar, você para aquela tarefa que você está fazendo e você estende a roupa no varal enquanto a roupa seca e depois você vai e volta para outra atividade. Isso tende a ser muito eficiente, inclusive muitas pessoas fazem isso. E isso é o quê? Produtivo, porque a gente não vai ficar ali esperando a máquina bater durante ali cerca de 20, 30 minutos ou até mesmo 40 minutos. Não, dentro desse tempo a gente pode ir realizando outra tarefa, outra atividade. O que pode te ajudar também nesse critério sobre o que é importante para você poder priorizar quais dessas tarefas você vai fazer primeiro, né? Tende a ser relevante também, pode ser sugerido você fazer, porque talvez você olhe para a sua lista de tarefas e você percebe, todas as tarefas que estão aqui, Vitor, são importantes. De fato, eu preciso arrumar a casa e todas essas tarefas que eu organizei aqui, passar pano, lavar o banheiro, varrer, organizar os guarda-roupas, tudo isso tem que ser feito, tudo isso é importante. E baseado nisso, existe uma regra muito relevante, que é a regra do sapo. Como diria Mark Twain, se você tem, quando você chegar no seu trabalho, comece engolindo o sapo. Esse engolir o sapo que ele compartilha é realmente realizar a tarefa que é mais complexa, a tarefa que é mais difícil.
pelo menos que você interpreta como uma tarefa que é difícil, como uma tarefa que é complexa. Mas se você tem dois sapos, né, engula o sapo que é maior. Então, o que ele está querendo dizer também com isso é você realizar aquela tarefa que é mais complexa e que é mais difícil. Nesse seu contexto de organizar a casa, de limpar a casa, já que todas as tarefas aparentemente parecem ser importantes, você pode fazer aquela que, no seu ponto de vista, é a mais complexa, é a mais difícil e que muitas vezes você não quer fazer. Então vamos supor que essa tarefa seja lavar os banheiros da casa. Então você tem 2 banheiros para poder lavar. Comece lavando o que é mais complexo e o que é mais difícil e o que provavelmente você não quer lavar. E outra coisa, você pode também utilizar um outro critério, que é o segundo critério que eu ia mencionar, que é você fazer as tarefas de casa em bloco. Só um segundo que eu vou falar como é que funciona isso. Você realizar as suas tarefas em bloco significa que você às vezes tem várias tarefas na sua casa para você fazer e essas tarefas são parecidas, né? São tarefas bem parecidas, são tarefas similares. Você pode fazer elas em bloco e em sequência, em um período específico. Como, por exemplo, lavar banheiro é uma tarefa que você pode fazer em bloco, ou seja, você lava o banheiro, depois você já lava o outro banheiro da casa, porque você já vai ter o trabalho, né, de ter que pegar o balde, pegar o pano, pegar a vassoura para lavar ali o banheiro, os produtos realmente de limpeza que você vai utilizar. De certo modo, quando você define, de certo modo, não só nesse aspecto de lavar os banheiros da casa, mas também é importante, dentro dessa proposta do bloco de tempo, você definir dias específicos para você poder se dedicar somente à organização da sua casa. Por quê? Porque organizar a casa de maneira geral tendem a ser tarefas bem similares, bem parecidas e que podem ser realizadas em bloco. Então, por exemplo, se a pessoa vai varrer, né, se a pessoa vai limpar os banheiros, provavelmente ela vai precisar da vassoura, só que ela vai precisar também da vassoura para limpar o restante da casa, para varrer a garagem, para poder varrer o jardim. A mesma coisa, ela vai precisar do pano para poder limpar o banheiro e o restante da casa também. Enfim, então, já que você vai retirar os equipamentos, né, os produtos de limpeza, vassoura, rodo e por aí vai, você tira, ao invés de você fazer um pouquinho de tarefa todos os dias, tira um dia específico ou 2 dias na sua semana para poder fazer. E claro, aqui é só um exemplo, tem pessoas que veem a necessidade de organizar a casa, né, fazer essa faxina na casa todos os dias, tá? Mas fica a seu critério, né, conforme a sua realidade, você vê aí o que é melhor para você. Então, pare e pense, que tarefas aqui na minha casa que eu posso fazer em bloco? Então, no caso dos banheiros, é um exemplo para você poder fazer em bloco. Vou limpar um banheiro, depois eu vou limpar outro banheiro. Quando você for organizar os guarda-roupas da sua casa, organiza um guarda-roupa, depois eu organizo o outro guarda-roupa. Ou, já que eu vou dobrar as roupas, vou dobrar todas as roupas que tem para ser dobradas, né? Já que eu vou mexer com o lençol e trocar o lençol das camas, eu vou pegar vários lençóis e vou trocar o lençol de todas as camas. Então, essa é uma forma de você não só fazer um pouquinho de uma tarefa, mas sim você fazer em bloco aquela tarefa, aquele comportamento que muitas vezes é repetitivo. Bom, essas são algumas formas de você organizar a sua lista de tarefas na sua agenda.
Então, é importante você organizar utilizando a priorização, né? Organizar essa lista de tarefas em uma ordem de prioridade. Quando você organiza em uma ordem de prioridade, você pode, inclusive, utilizar também do critério, junto com a prioridade, utilizar do critério a regra do sapo e também da regra do bloco de tempo. Agora, agora chegou o momento de você executar, tá certo? Eu acho muito importante, como eu mencionei, mas eu quero dar ênfase aqui de novo, tá, gente? Você definir um dia e horário específico para você poder estar limpando, para você poder estar organizando a sua casa, tá ok? Para que a sua própria mente tenha clareza sobre quais são os dias que você vai faxinar a sua casa, você vai organizar a sua casa. E agora a gente vai para mais uma proposta em relação à sua casa. Será que realmente você tem que limpar a sua casa ou organizar a sua casa? Será que você não teria mais eficiência e despertaria o seu lado produtivo se outra pessoa organizasse a sua casa no seu lugar? Uma pessoa da sua confiança? E sim, eu estou falando sobre a regra da delegação, né? Ou da técnica da delegação, do protocolo da delegação. Delegação ou delegar significa você encaminhar uma tarefa para outra pessoa, ou solicitar que uma pessoa faça, ou um conjunto de pessoas faça determinada tarefa para você. Então, por exemplo, no nosso caso específico aqui, é você despertar o seu lado produtivo para poder organizar a casa. E se você delegasse organizar a organização da casa para uma outra pessoa? Você contratar uma pessoa da sua confiança para poder organizar a casa para você, para poder limpar a casa para você. E aí você pagaria essa pessoa para poder fazer isso. Porque se você for organizar a sua própria casa, você provavelmente vai gastar tempo, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas, tudo depende do tamanho da sua casa e das tarefas que você vai realizar. Então, enquanto uma pessoa está... Então, se você delegar que outra pessoa organize a casa para você, consequentemente, você vai ter oportunidade de estar realizando outras tarefas naquele momento. É um exemplo. Só que tem que ser uma pessoa da sua confiança, certo? Porque estamos falando da sua casa, né? O seu ambiente. E também é para a pessoa realizar um bom trabalho também, né? Na organização da sua casa. Então, se você achar que essa é uma proposta relevante, o que eu vou sugerir a você? Eu vou sugerir a você que, primeiro, você procure um espaço para você organizar. Como assim organizar, Vitor? Você pode pegar um caderno físico ou digital. Nesse caderno, né, nesse espaço, você vai anotar. Você vai anotar todas as atividades como eu já compartilhei com você aqui na agenda. Você vai anotar essas atividades e você vai passar essas atividades para uma pessoa que você sabe que pode realizar essas atividades de casa para você. Então você pode contratar o serviço, né, de pessoas que realizem esse tipo de serviço. Ou às vezes algum familiar seu, algum conhecido seu, alguma conhecida sua pode estar realizando esse tipo de serviço de organizar a sua casa. Mas é importante, né, você fazer uma lista das tarefas que essa pessoa vai executar para que realmente tudo o que você realmente quer esteja claro ali, né, para você e para a pessoa também.
Então, para isso é importante você anotar essa informação no papel. Então, pessoal, escreva. Então, além disso, então você vai escrever as tarefas que essa pessoa vai executar e você pode colocar na frente o nome dessa pessoa ou das pessoas em potencial para você poder entrar em contato com essas pessoas, seja por mensagem, seja por telefonema ou até mesmo por e-mail, tá certo? E você vai entrar em contato com essas pessoas ou com essa pessoa específica para negociar realmente se é possível ela estar fazendo esse tipo de serviço para você e negociar com ela o valor de quanto que vai ficar para ela estar realizando, para ela estar organizando a casa para você. E às vezes vai ser caro, às vezes vai ser barato, ou tudo depende do seu ponto de vista, porque também depende da sua casa. Depende da pessoa que vai executar o serviço para você. Mas sem sombra de dúvidas, se você delegar a organização da sua casa para uma outra pessoa, isso vai te economizar tempo, vai te economizar muito tempo. Mas talvez você esteja pensando, Vitor, cara, ou você não quer, tá? Talvez você esteja pensando, Vitor, eu não quero que outra pessoa organize a minha casa, tá? Eu mesmo quero organizar a minha casa. Só que eu tenho muito tempo para poder organizar a minha casa. O que eu posso fazer, né, para poder estar organizando a minha casa, tá? Ou talvez você queira assim que uma pessoa, ou talvez você queira delegar realmente a organização da sua casa para uma outra pessoa, só que você não quer fazer isso semanalmente. Às vezes você quer fazer isso uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias. Mas mesmo assim, você quer organizar a sua casa durante a semana. Qual que é a proposta para você? A proposta é você procurar manter a sua casa organizada. Então, por exemplo, você tirou algo do lugar, você coloca no lugar de novo. Então, por exemplo, você tirou um documento de uma pasta, você coloca esse documento na pasta de novo. Porque é as coisas fora do lugar que fica uma sensação de bagunça. Então, você pode ir trabalhando isso nos pequenos detalhes. Inclusive, você pode jogar fora objetos, roupas e, enfim, materiais que você já não utiliza mais. Então você às vezes não utiliza mais determinado sapato, não utiliza mais determinada roupa, não utiliza mais determinados objetos e aquilo ali só está na sua casa ocupando espaço. Então, além de sobrar espaço, você também já vai estar organizando o seu ambiente de casa. Quando você mantém o seu ambiente de casa organizado, isso facilita para que você consiga, quando você organiza o seu ambiente de casa, isso facilita para quando você de fato for organizar a sua casa. Quando você for fazer uma faxina na sua casa, pois a casa às vezes não estará tão suja e a casa às vezes não levará tanto tempo para você poder estar organizando a sua casa. Além disso, se você quer organizar a sua casa, né, realizar as tarefas e as atividades de casa, uma outra proposta para você é você utilizar o princípio Pomodoro. Pomodoro é você ficar 25 minutos focado na tarefa que você vai fazer e, obviamente, você vai marcar 25 minutos no temporizador, onde você vai ficar focado na tarefa que você precisa realizar.
Quando o temporizador tocar, você vai marcar 5 minutos, onde você vai fazer uma pausa da tarefa que você estava realizando. Quando o intervalo for concluído, você vai dar continuidade à tarefa, marcando de novo 25 minutos. E você vai fazer esse movimento de 25 minutos de intervalo, esses 25 minutos de foco na tarefa e 5 minutos de intervalo, durante 4 ciclos. 4 ciclos de 25, 5. Lembrando que o quarto ciclo, o intervalo é maior, é um intervalo de 15 minutos. É um intervalo maior, é um intervalo de 15 minutos. E como é que eu faço isso, Vitor? Você pode fazer isso quando você for realizar as tarefas da sua casa. Então, por exemplo, você vai passar pano na casa. Você pode marcar 25 minutos. Então, você marca 25 minutos passar pano na casa. E aí, deu os 25 minutos, você faz uma pausa. Né? Você pode beber uma água, você vai relaxar um pouco daquela atividade. Depois, mais 25 minutos, depois, concluiu os 5 minutos, você volta a passar pano na casa. Terminou essa atividade, já vai para outra, que está ali na sua lista. A mesma coisa se for para você lavar o banheiro. A mesma coisa se for para você lavar a garagem. A mesma coisa se for para você lavar a louça da sua casa. A mesma coisa se for para estender a roupa no varal. A mesma coisa se for para você trocar o lençol das camas. A mesma coisa se for para você organizar o guarda-roupa. E você pode intensificar essa proposta do Pomodoro. Eu propus 25 minutos, 5. Esse é o jeito tradicional, né, que o Francisco Cirillo, que é o criador dessa técnica, compartilha. Mas tem como você utilizar ela 50-10, onde você fica 50 minutos focado na atividade e outros 10 minutos você faz de pausa. São 4 ciclos também de 50, são quatro ciclos também de 50-10, e o último ciclo, né, o quarto ciclo, você faz 50 minutos de foco na tarefa e 30 minutos de intervalo. E existe também a possibilidade de 75-15, onde você fica 1 hora e 15 minutos focado na tarefa e os outros 15 minutos é um tempo de intervalo para você. Lembrando que no quarto ciclo o tempo de intervalo também é maior, de 45 minutos. E assim, para mim, eu considero 25 minutos muito pouco para uma pessoa que vai organizar a casa, 25 minutos, muito pouco para ela focar ali nas tarefas de casa. Né? São tarefas muito práticas. Então, 50-10 e o modelo 75-15 tendem a ser propostas muito mais relevantes, onde ela consegue aproveitar muito mais ali. É claro, depende da casa, depende da velocidade também que ela vai executar o trabalho dela, mas 50-10 e 75-15 tendem a ser modelos de utilizar o Pomodoro que vão ser muito eficientes para a pessoa quando ela estiver. E outra coisa, né? Ela não vai só trabalhar, né? Ela vai ter os momentos de pausa aí, para ela beber uma água, para ela beber um café, para ela sentar, relaxar um pouco, para ela às vezes conversar com uma pessoa, telefonar para alguém, e depois ela volta. Depois dos 10 minutos, dos 15 minutos ou dos 5 minutos, ela volta para a tarefa e para a atividade, e mais, ela vai voltar para realizar as tarefas de casa muito mais motivada para a execução dessas tarefas. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Como despertar o seu lado produtivo na hora de organizar a sua casa. Desejo ter cumprido as expectativas de vocês em relação ao tema proposto. E eu vejo vocês no próximo episódio. Então, convido vocês a aplicarem as regras, aplicarem as propostas que foram compartilhadas com vocês aqui, para que vocês possam estar organizando a casa de vocês, tá ok? Mas claro,
pode ser aplicado também, pode ser aplicado para você quando você for realizar atividades em outros ambientes também, como por exemplo o ambiente de trabalho. No mais, meu nome é Vitor Couto e esse é o podcast Lado Produtivo.